agora o nosso bate-papo será sobre esportes. E é claro, estamos aqui com os nossos convidados, o Marcos, Marcos, eu não vou me arriscar em falar o seu sobrenome. Me ajuda, seja bem-vindo. Marcos... Bom dia, Marcos Weisk. Aí, gente, é difícil. Ele é presidente e o Leonardo, que também vai completar com o sobrenome aqui. Seja bem-vindo, Leonardo. Bom dia, Cissa. É Leonardo Rakauskas. Gente do céu, que sobrenome. Os estrangeiros, tá por aqui, gente. A gente vai falar sobre o rugby. Eu gostaria de saber mais, conhecer esse esporte. O que é o rugby? É um esporte coletivo, né, que ele acontece no mundo inteiro, né, também no Brasil, que vem crescendo muito ultimamente. É um esporte também olímpico, numa das suas modalidades, e que a gente vem divulgando ele no interior de São Paulo, trabalhando muito para que cresça, principalmente para aproximar ele das crianças e adolescentes. Leonardo, e as regras ali dentro do rugby? Olha, Cissa, tem diversas regras. Acho que é interessante a gente pontuar que o rugby é um esporte que surgiu junto com o futebol, né? Então, na mesma época, as duas modalidades surgiram do mesmo esporte. E aí as regras foram se modificando, uma parte para o futebol. O futebol foi o esporte que se jogou com a bola no pé, enquanto que o rugby foi o esporte que começou a se jogar com a bola na mão. Então a gente tem diferentes regras de impedimento, por exemplo, muitas regras em relação ao contato físico entre os jogadores, para preservar a integridade. É um jogo de grande contato, de bastante intensidade física. Então a gente tem um conjunto de regras que acaba fazendo com que esse esporte tenha uma dinâmica contínua, e acho que das regras assim são bem interessantes nesse sentido, né? É difícil aprender as regras ali? O atleta demora uns 3 a 4 meses treinando para conseguir fazer parte do grupo e se divertir, mas para a gente é normal isso, né? É que se assiste pouco no Brasil, né? Perfeito isso, dessa forma como você pontuou, Marcos. A gente assiste pouco. Por isso que eu quero saber agora a relação do rugby com a nossa cidade de Ribeirão Preto. Bom, nós fazemos parte do time que chama Raça Rugby Ribeirão, né? Que tem 32 anos, foi fundado em 1992, teve início na Faculdade de Medicina da USP, e durante muitos anos se manteve no ambiente universitário. Só que lá para o ano 2008, aproximadamente, a gente começou a competir nas competições estaduais. E, incrivelmente, a gente foi 2 vezes campeão paulista, a Série B, né, tendo acesso ao Paulista A e jogando na elite do rugby com um elenco que era universitário majoritariamente, né? E a partir daí a gente tentou sair desse ambiente universitário e chegar ao resto da população, né, para que seja praticado por todo mundo. E aí que está o nosso trabalho, um pouco de expansão, né, um pouco também em parceria com a Secretaria de Esportes. A gente atende crianças de bairro, principalmente no Jardim Independência, né, e que a gente, por exemplo, falando um pouquinho do assunto, a gente acha muito interessante, necessário também, de que não seja apenas a prática do esporte, né, de que a gente possa brindar outras ferramentas para essas crianças que se juntam a nós, né? Que no futuro, talvez, com o crescimento, né, em questão de idade, tudo isso, venham fazer parte do time adulto, mas que, como cidadãos, eles tenham maiores ferramentas para encarar a vida, né? Então, a gente proporciona aulas de inglês, suporte psicológico, estamos fechando parceria com uma clínica odontológica, hoje em dia temos fisioterapia gratuita para os nossos membros. Então, é todo um mecanismo que a gente está criando em torno ao time, ao grupo, né? Que estamos nos transformando em clube, de certa forma, né? A educação, o esporte, a educação através do esporte, ela faz diferença. Sim, sim. E é isso, a gente tenta realmente proporcionar essas ferramentas, tudo girando em torno da nossa sede social, que a gente assumiu, ter um espaço físico para poder alavancar esses trabalhos, né? No ano passado, estamos trabalhando forte nisso e na captação de parceiros que queiram se aproximar desse trabalho que atinge crianças de bairro, né?
Para você que sintonizou neste momento, seja muito bem-vindo no nosso Tá Com Tudo desta quarta-feira. Hoje, nosso bate-papo aqui, eu estou recebendo o Marcos e o Leonardo falando sobre rugby. Você conhece esse esporte, tem afinidade, gostaria de praticá-lo? E você aí, empresário, gostaria também de se juntar, se unir a eles? E eles estão fazendo um trabalho transformador com as crianças carentes aqui da nossa cidade. Leonardo, existe o time feminino e masculino? Sim, atualmente nós temos o time adulto, feminino e masculino. Também o time infantil, a gente realiza treinos mistos, né? Então tanto os meninos como as meninas treinam juntos. E o nosso objetivo é estar sempre competindo em todas essas categorias, né? Pois a nossa ideia de comunidade também, além de todas as ações sociais que o Marcos comentou, é também de conseguir abranger todos aqueles que queiram praticar o esporte. Então, por isso, nossos objetivos são sempre de manter a categoria masculina, feminina, todos atuando, né, de alguma forma em competições oficiais, para que a gente tenha esse senso da comunidade, né, que todos possam praticar o esporte também. E tem aí a seletiva para novos atletas? Isso, dia 17 a gente... Bom, a nossa seletiva é constantemente aberta, né? As inscrições são abertas ao público para quem quiser se aproximar aos treinos, seja tanto nas categorias de base quanto nas adultos. Mas dia 17 a gente irá fazer um pequeno evento no Carlos Raia, né? Para apresentar a modalidade para a população. Dia 17 agora. Tá. E será das 16 às 18 horas lá. Um pouco uma demonstração para quem queira se aproximar, porque às vezes as pessoas ficam um pouco tímidas de aparecer diretamente no treino, né? Mas é isso, nossos treinos acontecem no Moura Lacerda, de segunda e quinta-feira, às 20 horas, no adulto, né? Para ambas categorias, masculino e feminino. E o infantil treina de segunda e quarta, às 16 horas, no Centro de Lazer Manuel Câmara, do Jardim Independência. E nas sextas-feiras eles têm aulas de inglês na nossa sede social, café da tarde e outras atividades que a gente está tentando fomentar para eles, né? Leonardo, vocês têm parcerias com outros clubes para fortalecer o elenco? Sim, esse ano nós estamos com a colaboração, né, integrando jogadores da cidade de Catanduva e também de Uberlândia. Isso. Para que nosso elenco, né, dispute a Série B do Campeonato Paulista esse ano. Então nós conseguimos trazer atletas, né, que já são experientes no esporte e de fato tornar o nosso elenco, né, mais diverso, mais completo, inclusive tendo a capacidade de trazer esses atletas também para realizarem os treinos com a gente aqui em Ribeirão, né, utilizando a nossa sede social como um local de apoio, mas sempre tentando integrar toda essa nossa região do interior de São Paulo e também, né, de outros estados, para que a gente possa fomentar o esporte de fato. É isso que a gente está fazendo, um mecanismo de ajudar esses outros dois times também. Como ele falou, nossa sede serve de apoio, né? A gente criou um alojamento lá, né? Estamos investindo nisso também, por questão de distância. Mas a questão é que são times que às vezes o elenco está um pouco enfraquecido de um ano para outro, tem a saída de jogadores por questões profissionais, ou até de idade, ou lesão, sei lá. E então estamos criando uma espécie de franquia, né? Na qual a gente faz uma demanda de determinadas posições, pede uma quantia de jogadores para ambos times e eles se selecionam, né, de forma interna e mandam esses jogadores. Dessa forma a gente consegue fomentar a competição interna, né, e manter eles empolgados, né, se manterem em atividade para o campeonato todo, do que seria ao contrário disso, eles não participarem da competição e acabariam caindo na inatividade. Marcos, esse empenho, essa motivação, como fazê-la? Para que o atleta não pode perder isso? Ele tem que se motivar ali. É uma batalha diária, né? Até para nós mesmos, né? Inclusive o suporte psicológico é uma das questões que a gente tem muito, né? A gente fala constantemente sobre isso porque é uma coisa que a gente precisa reforçar muito, às vezes a nós mesmos, as coisas nas quais a gente acredita
é um trabalho a longo prazo que a gente está fazendo, e sendo a longo prazo, ele dá poucos retornos imediatos às vezes, de satisfação, de logros, né? Então, a gente tem que ter calma e saber que tudo é realmente para aqui 10 anos, e que a gente está trabalhando mais para a próxima geração do que para nós mesmos, né? A gente mesmo, eu estou em final de carreira esportiva, né? Mas pensando nos meus filhos, pensando nas crianças da idade deles e os vínculos que a gente cria, né, com essas crianças, né? A turma, ela aumenta e diminui dependendo, às vezes, do que acontece com a prefeitura, porque dependemos um pouco deles também. Às vezes o campo fica interditado, aí a gente perde algumas crianças, mas a gente cria um vínculo muito forte, e temos aqueles que são muito fiéis, que a família também. Então, o vínculo é o mais importante para nós, é marcar essa pessoa, de que se chegar ou não a fazer o uso da prática e dos benefícios do esporte quando for adulto, seja independente ao quanto a gente tiver influenciado na vida dela, como, por exemplo, tendo proporcionado o aprendizado de uma língua, ou reforçado os estudos, ajudado da forma que a gente puder. Eu estou aqui bem de perto, quando eu perguntei sobre essa questão da motivação ao Marcos, e eu percebo que ele responde com coração, com emoção, ele é envolvido, tem a alma envolvida. E é por isso que eu quero te perguntar, Marcos, de que forma o rugby, o esporte, transformou a sua vida? É uma pergunta muito pessoal, é da alma mesmo. Muito bem. Eu pratico o esporte desde os 8 anos de idade, né? Eu sou uruguaio. E lá o rugby ele é mais popular, né? E eu venho de uma família na qual os pais trabalhavam constantemente e a gente ficava sozinhos. Graças ao esporte, eu tinha um amparo, né? De um horário permanente toda semana, na qual eu tive a sorte de que meu próprio treinador passava e dava carona para a gente, e os pais dos meus colegas serviam realmente de contenção, sabe? Então, eu não tinha presentes meus pais em toda essa rotina, mas tinha pessoas que me acolhiam com muito afeto, e é isso que eu estou, não conscientemente, tentando devolver para as crianças, né? É uma coisa que eu sou pai também, então é uma coisa que é natural para nós. E seus filhos praticam? Sim, sim. Eu tenho um filho que faz parte, inclusive, da seleção paulista juvenil, e que participa também, inclusive, do campeonato adulto, né? Porque ele já está bem formado, né? Porque se criou na beira do campo, né? Sim. E agora minha filhinha está entrando para a turma infantil e fazendo uso das aulas de inglês, e estamos aí se envolvendo todo mundo um pouco. Até os avós deles estão tentando ajudar da forma que der. Envolve a família toda. Sim. Que torna essa família rugby, que eu gostaria que você reforçasse, Leonardo, por favor. Um convite a todos, tanto para a seletiva e também aos empresários que estão nos assistindo nesse momento, para apoiarem essa causa que é nobre. Sim, com certeza. Então, nós convidamos a todos, né, para o nosso dia 17, onde vamos ter essa demonstração do esporte, para que as pessoas possam aprender um pouco de como é praticado, de algumas regras, observar a dinâmica, mas que, além disso, também venham conhecer todo o trabalho que a gente realiza para além do esporte. Né? Então, todo esse trabalho social que nós temos envolvido com as nossas categorias infanto-juvenil, os trabalhos desenvolvidos na nossa sede social, e também, além, né, do interesse em praticar o esporte, conhecer as diferentes categorias, a gente também convida empresários, pessoas que queiram apoiar esse tipo de atividade aqui na cidade, né? Então, apoiar um esporte, uma equipe de esporte amadores que tem todo esse trabalho social, e que o apoio, né, dessas empresas, empresários, outras associações, veículos de comunicação, todo tipo de colaboração que a gente possa ter é super bem-vinda, para que a gente consiga manter esse projeto funcionando e cada vez se expandindo mais. Eu gostaria de dar ênfase no fato de que, a partir do momento que você começa a trabalhar com crianças, cada uma te traz suas peculiaridades, né? E às vezes elas podem ser físicas, podem ser em questões cognitivas ou até econômicas. E então, realmente, a gente percebeu que o nosso projeto precisava se tornar um projeto mais robusto, e nisso vem muito o nosso empenho e nossa procura de parceiros para realmente conseguir acolher de uma forma mais integral, né, essas crianças que cada uma demanda atenções diferentes, né?
O rugby é um esporte inclusivo, né? E a gente é exemplo disso, de que temos 2 biotipos totalmente diferentes. Ele inclui, tanto seja de forma física, e a gente tentando também agora trazer para outros aspectos, né? Um aspecto mais social e intelectual até. A gente tem crianças de todo tipo. Temos crianças especiais, temos meninos, meninas, e coisas que, por exemplo, no ano passado foram acontecendo. Criança que ficou órfã no meio do ano, que a gente se viu na necessidade. Histórias, hein? A gente se viu muito na necessidade de crescer para conseguir realmente acolher, porque achamos que apenas ensinar o esporte e usar um espaço e cumprir com o horário e virar as costas para aquilo não era legal. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. E que Deus ilumine a vida de vocês e toda a família rugby. Muito Obrigada, obrigado. Marcos. Obrigada, Leonardo. Muito obrigado. Bom, depois do nosso intervalo comercial, a gente vai cuidar do nosso corpo, da nossa mente com as nossas instrutoras de yoga. Você não vai perder. Volta em instantes.